Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pode ficar sentado. Coloca a mão no seu coração e reza assim comigo. Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das vitórias, que vossas lágrimas de sangue destrua as forças do inferno que querem me destruir. Assim seja. Quem trouxe a palavra de Deus, eu convido você a abri-la em Romanos, no capítulo 13, versículo 11. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11 seguintes. Para quem tem a Bíblia Ave Maria, página 1462. Diz assim a palavra: isso é tanto mais importante porque sabeis em que tempo vivemos. Já é hora de despertardes do sono. Já é hora de despertardes do sono. A salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Comportemo-nos honestamente, como é pleno dia. Nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades, nem dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. Palavras do Senhor. Amados de Deus, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem quer ir para o céu? Pode levantar a mão. Eu não quero. Né? Agora vem uma pergunta mais difícil. Quem quer morrer? Assustou. Quem quer morrer? Para ir para o céu precisa morrer. Essa é a nossa dificuldade em querer morrer. Para passar na porta do céu, eu preciso despojar dessa vida. Mas não é dessa morte que eu estou convidando vocês hoje, não. Eu quero convidar vocês a morrer para o pecado. Há várias formas de morrer, né? Eu quero morrer para o pecado, porque eu quero a salvação que vem de Deus. E é preciso um esforço muito grande para morrer para o pecado. Não é fácil, é uma luta diária. É igual a pessoa que tem a dificuldade, né, com bebida alcoólica, o alcoólatra. Ele é uma luta para ele todos os dias, por hoje não. Esse é o grande exercício da nossa vida para aqueles que querem e se preocupam com a sua salvação e com a salvação dos seus. Hoje, o mundo, né, nos oferece tantas coisas e vai nos afastando cada dia mais e cada vez mais da salvação que nos foi conquistada na cruz por Jesus. Jesus já conquistou a minha salvação e já conquistou a salvação de cada um de nós. Já falei em outras oportunidades aqui, mas é preciso permanecer na salvação e nós aos poucos vamos abrindo mão dessa salvação. Nós vamos percebendo lá no capítulo 1 de Gênesis, né, quando Deus proíbe Adão e Eva de comerem do fruto da árvore que estava no meio do jardim, ainda especificou a localização da árvore do pecado. Deus concedeu a eles todas as belezas e delícias que estavam no jardim, mas parece que havia proibido de tudo quando especificou a tal árvore. Parecia que tinha tirado o mundo deles. E foi oferecido a Eva o fruto do pecado. Fazendo o quê? Que uma mentira
fosse maior do que as verdades de Deus. Porque Deus diz: o dia que comeres do fruto daquela árvore, morrereis com certeza. Morrereis com certeza. Mas o que o diabo falou? Que isso? O dia que comeres do fruto dessa árvore, sereis como Deus. Assim foi o diabo. E essa mentira teve mais peso para Eva do que a verdade simples de Deus. O dia que comeres desse fruto, morrereis. O que nos mata é o pecado. O que nos condena é o pecado. E o demônio alimenta do nosso pecado. Se ele alimenta do nosso pecado, nós precisamos o quê? Morrer para o pecado, para que o demônio morra de fome. Porque ele se alimenta das nossas misérias. Ele se alimenta dos meus pecados, dos pecados da humanidade. E nós estamos alimentando o diabo com as nossas escolhas, com os nossos erros. E o pior de tudo, nós temos consciência daquilo que é errado e daquilo que é certo. Quem é que já se preocupou com a sua salvação? Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus, não porque eu quero ser salvo, porque, como foi dito aqui, Ele é o único que pode nos dar a salvação. Ele, somente Ele. Nossa Senhora, ela vai nos ajudar nesse caminho de salvação, vai nos apontar o caminho que é Jesus. Ele sim é a nossa salvação, e Nossa Senhora está nos apontando. Temos visto e ouvido as mensagens da Virgem Maria, porque encerramos a noite mariana com o cenáculo e tiramos a mensagem, e ela vem nos alertando tanto que o fim está próximo. A palavra diz, né, que hoje a salvação está mais próxima do que quando nós abraçamos a fé. Quando foi que nós abraçamos a fé? Quando nós recebemos o nosso batismo, fundamentado na fé dos nossos pais. Ali nós abraçamos a fé. Então, a cada dia que se passa, amados de Deus, mais próximo está o dia da volta de Jesus. Não sabemos quando, mas cada dia que se passa, estamos mais próximos dessa volta. Mas será que a humanidade tem se preocupado? Tem dado o devido valor a essa volta de Jesus? Como que nós temos vivido o nosso dia a dia? Nós temos renunciado à nossa vida de pecado? Nós temos aproximado cada vez mais de Jesus através da sua palavra, do conhecimento das suas verdades? Nós temos visto, não generalizando, é claro, mas uma grande parte, né, tem vivido como se não fosse morrer. E muitos morreram como se não tivessem vivido. Esse é o grande erro da humanidade. Eva, foi-lhe oferecido o fruto do pecado e ela foi e arrancou. Foi-lhe oferecido. Ela abraçou a árvore dos desejos. Do desejo. Porque a palavra diz, né? Que o fruto era de belo aspecto, né? Ele atraía pela sua beleza o fruto do pecado. E é o mesmo pecado. Muitas vezes quando nós falamos, abraçamos, né? Os frutos do desejo. Muitas vezes nós ligamos ao sexo, né? É a primeira coisa que vem na nossa mente. E muitas vezes nós temos como pecado apenas a parte sexual. Não. É tantas coisas que nos rouba a salvação, amados. Às vezes coisas que a gente não pensa e nos rouba a salvação. Por quê? Tudo aquilo que tem mais importância do que Deus na minha vida está roubando a minha salvação. Tudo aquilo que é mais importante do que as coisas de Deus são frutos de um desejo da minha carne. Às vezes eu luto desesperadamente
trabalho, faço hora extra, me mato de trabalhar para conseguir um carro. Aí no dia do Senhor, no dia de missa, eu estou cansado. Eu abro mão da minha salvação. Eu abro mão da Eucaristia porque eu me matei durante toda a semana para adquirir um extra para guardar, para comprar o meu carro zero. Outra hora é para comprar a casa. Nós temos necessidade dessas coisas. Nós precisamos de um carro, nós precisamos de uma casa própria, né? Nós precisamos de um bom plano de saúde, precisamos de uma vida financeira estável. Mas desde que isso não roube o lugar de Deus na minha vida, desde que isso não rouba o tempo que é e deve ser de Deus na minha vida, porque senão tudo isso me rouba a salvação. Que pecado que tem ter um carro? Nenhum, já disse, não tem, e é necessário, faz bem, é útil, mas esse carro não pode roubar a minha salvação, não pode. Eu posso até me matar de trabalhar durante a semana, mas eu tenho um compromisso no domingo com o Senhor. Eu tenho que ir lá saciar a minha alma da fome de Deus que ela tem, mas eu só sacio a minha carne, os meus desejos, as minhas metas, os meus planos, os meus sonhos. Tudo isso é muito bom, mas desde que eu seja equilibrada dentro da essência que é a minha salvação. Nós fomos criados para o céu, nós somos cidadãos do céu. O céu é a nossa pátria definitiva. Eu preciso assimilar isso como uma verdade absoluta na minha vida. E os dias são maus. Sabeis em que tempos viveis. Que tempos são esses? Os dias são maus. Existem duas árvores que eu preciso me aproximar dela. Uma é a árvore dos desejos, da concupiscência, das farras, das bebedeiras, como disse a palavra aqui, a árvore do pecado em si. Ou eu preciso abraçar a árvore que está no Calvário? Eu posso, a escolha é minha. A árvore que está no Calvário é a árvore da minha salvação. E eu preciso pelejar por essa salvação. Eu preciso me exercitar, lutar. Eu preciso me policiar, me vigiar, para que a minha pureza não seja contaminada. É preciso vigilância. Eu posso abraçar a árvore que está lá no meio do jardim, que me leva à condenação. Aquela que me dá muitos prazeres, mas prazeres momentâneos, que passam, e que nada mais deixa do que um vazio dentro da minha alma, dentro do meu coração. Nós precisamos, a palavra diz aqui, ó, desperta tu que dormes. Nós estamos dormindo. Para a nossa salvação nós estamos anestesiados, nós estamos inertes, nós não lutamos pela nossa salvação. Às vezes nós preocupamos, e devemos preocupar sim, com o nosso corpo, né? O nosso bem-estar, é fazer uma academia, se precisa. Mas eu não posso parar isso, porque isso não me leva à salvação. Não me leva. Às vezes as mulheres se preocupam muito com a maquiagem que vai usar, com o que está na moda, né? Que cor que é do verão, que cor que é do inverno, né? Vamos ver lá na França, que é o país da moda, né? Vamos ver o que eles estão usando. Nós preocupamos com coisas que não são essenciais, que não são premissas da nossa vida. Não que nós não devemos fazer, desde que seja com equilíbrio, né? Nós precisamos ter o equilíbrio na nossa vida. Nós não podemos adquirir mais do que o necessário para viver. Nós não fomos feitos para isso. E nós vamos aprender isso com Jó. Quando Satanás vem, né? Deus fala para Satanás, está vendo? Você passou pela terra, você viu lá o meu servo Jó?
como ele é temente a mim? Ah, mas é claro. Ele tem tudo. Tem filhos, é rico. Tira isso dele aí, vamos ver se ele vai continuar fiel a você. Olha o que Deus fala. Ah, vamos fazer o seguinte. Você pode tirar tudo de Jó. Estou falando a grosso modo, né, gente? Pode tirar tudo dele. Só não toca na vida dele. O demônio foi lá e arrasou com a vida de Jó. E aí, essa passagem é rápida, foi rápida. Enquanto um estava dando uma má notícia para ele, outro já vinha com outra. E no fim, Jó perde tudo, os filhos, né, todo mundo. A riqueza. E ele fala assim: saí nu do ventre da minha mãe, né? E vou voltar nu. Não vou levar nada dessa terra. Ele não blasfemou contra Deus. Ele não pecou contra Deus, porque ele sabia que tudo que ele tinha foi Deus que deu. Se Deus deu, Deus pode tirar na hora que Ele quiser. É essa consciência de Jó que nós precisamos ter. Quantas vezes nós perdemos coisas materiais e nós ficamos aborrecidos, mas nós estamos perdendo a salvação e não nos damos conta dessa gravidade. Porque o que realmente é essencial na nossa vida, a humanidade não está preocupando. Eu preocupo em ter um corpo malhado, mas será que nós estamos preocupados com o corpo malhado é por causa da saúde? Será que quando eu falo não é só os homens, não, as mulheres, todo mundo. Será que quando nós estamos numa academia, nós estamos preocupados com a nossa saúde? Essa é a grande pergunta. Eu quero ter as minhas curvas, meu peitoral, meu bíceps, né? Para que seja causa de admiração. Será que eu não estou fazendo do meu corpo um instrumento de pecado para mim e para os outros? É isso que a gente tem que pensar. Agora, se eu frequento, eu faço uma caminhada, eu malho, mas em prol da minha saúde, então eu estou cuidando de algo que Deus me deu e que eu tenho que valorizar. É diferente. Então nós precisamos, eu estou fazendo isso para a gente refletir. Qual é o motivo que eu faço tal coisa? Por qual motivo verdadeiro? É isso que eu preciso pensar, analisar o porquê que eu estou fazendo tal coisa. O porquê? Qual o sentido disso para a minha vida? É isso que nós precisamos nos preocupar. Mas muitas vezes abraçar a árvore que está lá no meio do jardim não me exige nada, não me compromete com nada, e eu só tenho alegria. E é isso que o pecado faz. Ele nos dá essa alegria que passa e depois é uma enxurrada de lágrimas na nossa vida. Agora, abraçar a árvore que está lá no Calvário, a árvore do Calvário, é a minha dificuldade. Porque ali, se eu abraçar essa árvore, eu estou me comprometendo com o Cristo. Eu estou comprometendo a minha salvação e me comprometendo de levar mais pessoas comigo, abraçar o Evangelho. Muita gente tem dificuldade. O que eu devo para ser salvo? Né? Igual o rico chegou para Jesus: mestre, o que devo fazer para ser salvo? Aí ele: não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. E ele diz com toda ênfase: mas isso eu faço desde a minha tenra infância. Ou seja, desde pequeno ele já fazia, ele já cumpriu os 10 mandamentos. Aí Jesus fala assim, Jesus sonda o meu coração. Ele sonda o seu coração, amados, assim como sondou o coração desse jovem rico. Então só te falta uma coisa. Vai, vende tudo, distribua aos pobres e segue. O que o jovem faz? Abaixa a cabeça e sai. Porque ele tinha o apego aos seus bens. Está vendo como é difícil a salvação? A salvação é muito difícil.
Ela não é fácil. Embora ela já foi conquistada, o difícil é permanecer na salvação que já me foi conquistada. Mas é muito fácil perder essa salvação. Nós entramos no céu com todo o nosso esforço que nós tivemos dedicando a palavra, a leitura da palavra, porque é a leitura que vai nos mostrando o que eu devo ser, o que eu devo praticar, o que eu devo viver para salvar-me. É a palavra, é a leitura disso aqui, amado, diariamente. Não é só aqui na noite mariana, não. Não é só lá no dia da missa ouvindo o padre proclamando o evangelho, não. Mesmo que seja 1, 2 versículos, mas precisa ser uma leitura diária, porque ela vai nos revelando aquilo que Deus quer de mim. E eu vou me comprometendo em viver esse evangelho. Eu me comprometo a ser um evangelho vivo para os meus irmãos que não têm o costume de ler a palavra de Deus. E nem sempre é fácil. Essa luta, ela é difícil, ela é árdua. Nada nesse mundo é de graça. E mesmo assim, com todo o esforço que nós tivermos, abraçando a árvore do Calvário, com todo o empenho, mesmo assim alcançaremos a salvação por misericórdia. Por misericórdia. Porque nós somos tendenciosos ao pecado, ao mal. E é por isso que a igreja preocupa, a igreja que é mãe preocupa com seus filhos. Por isso que Jesus instituiu o sacramento da confissão, a Eucaristia, para que nós possamos ter, uma ferramenta poderosa em nosso auxílio. Eu me contaminei, eu tenho o quê? A graça de me confessar, me reconciliando com Deus e me abastecendo do maná do céu, que é o corpo e o sangue de Jesus. Mas tem muita gente comungando o corpo de Cristo como se fosse pipoca distribuída num festival qualquer. Festival da pipoca. Estão achando que a Eucaristia é isso. Eucaristia é algo sagrado. E quando você vai condenar publicamente, tudo isso, você é hostilizado pelos cristãos de dentro da igreja. Você não pode falar, você não pode denunciar, você não pode alertar, você não pode exortar, porque você está faltando com a caridade. Com a caridade é eu deixar a pessoa nessa situação e ser condenado ao inferno. Isso que é falta de caridade. Eu me omiti de uma gravidade dessa. Mas eu preciso falar com caridade, mas com autoridade. Eucaristia não é pipoca de festival. É algo que o irani, que apesar de ter um pouco de conhecimento da palavra, eu preciso me questionar. Eu estou apto a receber o corpo e o sangue do meu Salvador? Não. Então eu tenho que ir ao confessionário, ao tribunal, onde eu vou lá, confesso o meu pecado e saio absolvido. É o único tribunal onde você vai lá, se declara culpado por minha culpa, minha tão grande culpa. E o que o sacerdote faz? Ali é a persona Cristo. O Cristo se encarna no sacerdote naquele exato momento em que ele ergue a mão em sua direção. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é o sacerdote que está te absolvendo. Ele está replicando a palavra de Jesus em seu benefício, em seu favor. Olha a grandeza do sacerdote. Pensa bem, amados. Pensa bem que misericórdia que esse Deus tem para conosco. Você vai lá e fala assim: eu sou culpado, foi eu mesmo. E eu sabia que estava errado, Senhor. Filho, mas mesmo assim eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
se reconcilia. Impera a amizade entre você e Deus. É reconstruída aquela amizade que foi quebrada pelo pecado. E você está apto a se aproximar do altar e receber o corpo e o sangue de Jesus, que vai saciar a sua alma das necessidades do céu. Eu quero que vocês me entendam isso. Eu quero que vocês, a partir de hoje, se preocupem com a sua salvação e com a salvação da sua família. A família tem essa obrigação de se preocupar com a salvação do esposo, da esposa, dos filhos. Os filhos veem que os pais estão no erro, se preocupar com a salvação dos seus pais. É uma preocupação que deve ser de todos. Eu não posso me preocupar só com a minha salvação, eu preciso me preocupar com a salvação dos meus. Eu preciso estar atento. E às vezes nós não gostamos de ser chamados a atenção, né? Mas se nós soubéssemos a graça de ter uma pessoa dentro da família e te falar que você está errado na sua conduta, no seu proceder, e você, às vezes você é ruim. Gente, é chato, né? Alguém vir e falar que você está errado, né? Não é fácil, não. Eu também não gosto, não, mas é necessário. Nós precisamos louvar a Deus por ter um irmão aqui na comunidade, né? Aqui não pode, um irmão não pode vir deixar um irmão no erro, não pode. Ele tem que chegar e falar, chamar o irmão, né? E secretamente exortar o irmão, porque ele é cúmplice da minha salvação, assim como eu sou cúmplice da salvação dele. Porque se eu deixar ele no erro, a Sayonara é tão bacana comigo, eu não vou deixar ela constrangida, não. E me omito, amanhã eu vou ser cobrado. Se ela perder a salvação por causa disso. Vem cá, Irani. Você lembra aquele dia que a sua irmã Sayonara fez isso, você viu e você se calou? Eu não posso me calar. Por isso é que existe essa noite mariana, para que a gente pregue a palavra, para que a palavra venha cair no nosso coração de um jeito sereno, de um jeito adocicado, para que eu possa saborear e falar, isto é a verdade de Deus. Não com o intuito de condenar, não, mas com o intuito de exortar, de alertar, de prevenir, porque a comunidade tem a missão de preocupar com a salvação de todos. Essa é a nossa preocupação, essa é a nossa missão, levar o maior número de almas para Deus. Essa é a nossa missão principal. A minha missão principal, às vezes a gente fala de nossas missões, mas a principal é de levar almas para Deus. Esse é o carisma de todas as comunidades, de todos os cristãos verdadeiros, se preocupa com as almas que estão se perdendo. E eu desejo que você receba essa palavra no seu coração, como uma verdade não do Irani, mas com a verdade que veio do céu para você hoje, assim como ela veio para mim hoje. Enquanto eu preparava essa pregação, eu estava achando tantos erros meus, tantos pecados meus. E eu falei assim, essa pregação, antes de tudo, ela é para mim. Antes de tudo, eu me encaixo dentro dessa pregação. Eu preciso preocupar mais com a minha salvação. Porque muitas vezes eu não dou tanta ênfase, tanto valor a isso também, que às vezes a gente vai levando a vida, deixa a vida me levar, e quando você vê, você já está contaminando com tantas outras coisas. Quantas pessoas foram chamadas à presença de Deus no dia de hoje, e que não tiveram a oportunidade de ouvir essa palavra? Quantas pessoas deixaram de vir aqui hoje por tantos outros motivos que não fosse a chuva, né? Quantas pessoas, quantas vezes deixamos de ir à missa por tantas desculpas esfarrapadas, e a nossa salvação está cada dia mais distante.
E o meu julgamento particular está cada dia mais próximo. Que nós possamos, amados, nos dedicar mais à salvação de cada um de nós e com a salvação de cada um de nossa família. Se nós começarmos dentro da nossa casa, já está bom, já vai ser uma obra magnífica. Mas sem condenar, convidando, porque a árvore do pecado ela é me oferecida de um modo muito atraente, mas a árvore do Calvário eu sou convidado a abraçá-la. Eu posso ou não querer, porque Jesus fala: aquele que quiser seguir-me, pegue a tua cruz e venha. Aquele que quiser, ele não obriga ninguém a seguir, porque ele nos fez livre para escolher. Mas quando eu escolho mal, eu sou escravo das consequências. Não tem como fugir. A escolha é minha. Eu sou convidado a abraçar a árvore do Calvário, mas eu estou disposto a abraçar aquele Jesus desfigurado, sem beleza, um Jesus que parece estar derrotado. Qual é a reflexão que eu tenho da cruz? Muitos de nós queremos o Jesus transfigurado, cheio de luz e de beleza, de majestade, mas o Jesus desfigurado, poucos querem abraçar. Ninguém quer se sujar com o sangue de Jesus. Essa é a grande verdade. Aqueles que gritaram crucificam, disseram que o sangue dele caia sobre nós. Mas nós temos a coragem de dizer que o sangue de Jesus caia sobre mim, para me purificar, para me lavar, para revelar a mim a vida de pecado em que estou mergulhado. Eu tenho essa coragem, ou eu tenho medo da cruz? Porque a cruz nos revela aquilo que somos. Toda aquilo que a cruz nos mostra é toda a sujeira que está dentro do meu pecado, dentro de mim. A sujeira que está dentro de mim, ela revela a miséria que eu sou, o miserável que eu sou, o corrupto que eu sou, o avarento, o hipócrita que eu sou. A cruz me revela, mas nem sempre eu quero que me mostre o que eu sou. Eu quero viver numa máscara, a máscara da condenação, mas eu quero estar assim. Eu quero ser mascarado. Eu não quero a verdade sobre mim. A verdade sobre mim é muito dura. Eu não suporto. Para isso eu tenho que pedir a Deus a humildade. Dá-me a humildade da tua cruz, Jesus. Revela toda a minha podridão, Jesus, para que eu possa ser transformado pela tua cruz, para que eu possa ser transformado pelo teu Calvário, Senhor, porque eu quero a salvação que vem de vós, Senhor. Eu quero a salvação que vem de vós, Senhor. Vamos ficando de pé, vamos ouvindo essa música, vamos abrir o nosso coração para esse momento de oração. Dai-nos a tua salvação, Jesus.